Querido amigo, quando examinamos detalhadamente o texto de Filipenses 2, percebemos que as palavras iniciais de Paulo estão ligadas à última porção que estudamos no capítulo 1. Hoje, nós vamos estudar Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Mas, ao recordarmos do estudo do capítulo 1, em Filipenses 1, 27 a 30, Paulo disse que tanto os filipenses como todos os cristãos devem viver de modo digno, pois têm o privilégio de não apenas crer, mas também de padecer pelo Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo estava afirmando que a vida cristã pode ser descrita como um local de lutas, um campo de batalha espiritual. Na verdade, Paulo estava dizendo que o verdadeiro cristão deve enfrentar essas lutas de modo a não perder a alegria que o Senhor Jesus nos concede. E ele disse ainda mais que a maneira de lutarmos é permanecermos em unidade, juntos, unidos, uns com os outros, considerando os outros mais importantes que nós mesmos. Quando nos submetemos aos outros, estamos lutando contra o nosso próprio eu. Estamos lutando contra a nossa própria natureza antiga. E aquela natureza adâmica quer sempre sobressair, quer sempre estar em evidência, ocupando sempre o primeiro lugar. Quando, ao invés de murmurarmos ou contendermos, fizermos tudo para mantermos a unidade, então estamos lutando contra a natureza adâmica que ainda habita em nós. E o desenvolvimento de uma vida cristã madura, santificada, exemplar, esse desenvolvimento requer luta, persistência, firmeza nos relacionamentos. Na igreja dos Filipenses, embora na área doutrinária houvesse ataque dos falsos mestres, e Paulo condena duramente os judaizantes, nós vamos ver isso no capítulo 3, versículo 1, não se percebe qualquer dano doutrinário. Não havia problemas em relação a questões morais. Por exemplo, não havia também nenhuma tendência de se deixar o cristianismo e voltar à velha vida. Nós vemos isso em algumas cartas do Novo Testamento. Não, com os filipenses não acontecia nada disso. Entretanto, havia algo que ocupava a mente do apóstolo Paulo em relação àquela amada igreja. Os relacionamentos não estavam sendo exemplares, não estavam sendo harmoniosos e, consequentemente, a alegria estava sendo roubada pelos desentendimentos e pelas murmurações. De uma maneira muito delicada, muito sutil, Paulo disse aos filipenses que os desentendimentos, as murmurações e as contendas revelavam que o ladrão da alegria encontrado nas pessoas e nas suas pressões estava conseguindo derrotá-los, estava conseguindo roubar-lhes a alegria. Paulo então mostrou que as pressões das pessoas ameaçam a nossa comunhão e a nossa unidade. Ele mostrou que para combatermos esse ladrão, não adiantam regras, leis, normas ou ameaças. Temos que estar unidos a Cristo e unidos em Cristo. Paulo mostrou aos filipenses e mostra a todos nós que a causa básica pela qual as pressões das pessoas nos roubam a alegria é que, na verdade, vamos ser sinceros, na verdade, todos nós somos egoístas. E o que nos leva ao egoísmo é o orgulho. Como vimos no programa passado, no início do capítulo, somente quando consideramos os outros mais importantes que nós mesmos, não deixamos que esse ladrão das pressões das pessoas e das pessoas nos roubem a alegria. Precisamos aprender que não teremos a alegria do Senhor enquanto nos colocarmos em primeiro lugar, na frente ou acima das outras pessoas. Essa é uma verdade que devemos considerar seriamente. Se queremos ter uma vida exemplar como a de Cristo, que se humilhou até a morte e morte de cruz, se queremos desenvolver nossa vida cristã de acordo com o padrão que temos em Jesus, é necessário mudar a nossa maneira de pensar. Necessitamos de uma mentalidade submissa como a de Cristo. Por isso, então, diante dessas constatações, o título para esses versos, 12 a 18 do capítulo 2 de Filipenses, pode ser apresentado da seguinte maneira: a alegria na submissão a Cristo como desenvolvimento da vida cristã. A alegria
na submissão a Cristo como desenvolvimento da vida cristã. Agora, é bom lembrarmos que no dia a dia, nos mais diversos e corriqueiros relacionamentos, em casa, no escritório, na escola, na fila do banco, no supermercado, no posto de gasolina, quando queremos manter o nosso lugar, quando brigamos pelo nosso espaço, quando exigimos o nosso direito ou quando não queremos perder a nossa posição ou a nossa opinião, qualquer ataque às nossas convicções ou ao nosso lugar se torna uma ofensa. Quando isso acontece, então, as pessoas e as suas pressões passam a ser inimigos que roubam a nossa alegria. E ao invés de desenvolvermos a nossa vida cristã, ficamos estagnados, não caminhamos na direção da maturidade. O apóstolo Paulo, então, estava mostrando àqueles irmãos e mostra a nós também o que muitos obreiros não sabem ou se esquecem de praticar. Para Paulo, unidade não é o mesmo que uniformidade. Veja bem, a verdadeira unidade vem de dentro, é uma questão de coração, do novo posicionamento que todos nós que cremos temos em Jesus Cristo. É a identidade que temos como irmãos em Cristo. Ao contrário disso, a uniformidade é o resultado das pressões externas, é o resultado das pressões das pessoas. É como vestir um uniforme, e o uniforme muitas vezes meio apertado. É algo que ocorre de fora para dentro, e ela é um risco para a nossa alegria. Por isso, em resumo, quando olhamos para o texto de Filipenses 2, 12 a 18, podemos dizer que o seu desafio, que a sua proposta para nós é a seguinte: somente quando tivermos uma mente submissa a Cristo, as pressões das pessoas, ao invés de roubarem a nossa alegria, nos ajudarão no desenvolvimento da nossa vida cristã. Eu repito, somente quando tivermos uma mente submissa a Cristo, as pressões das pessoas, ao invés de roubarem a nossa alegria, nos ajudarão no desenvolvimento da vida cristã. Então, nesses versos 12 a 18, Paulo apresenta 3 encorajamentos que nos ajudam a entender a necessidade do desenvolvimento da nossa vida cristã. Desenvolvemos nossa vida cristã quando buscamos uma conduta caracterizada por uma mentalidade submissa. Os encorajamentos, os estímulos, as exortações referem-se ao desenvolvimento da nossa salvação, ao desenvolvimento da nossa santificação e ao desenvolvimento do nosso serviço. Vamos então olhar para o texto e procurar esses 3 encorajamentos que vão nos ajudar no desenvolvimento da nossa vida cristã. Em primeiro lugar, somos encorajados a desenvolver a nossa salvação. Versículos 12 e 13. Em relação a esse aspecto da vida cristã, é necessário reconhecermos que entre os cristãos existem 2 interpretações opostas. Há os que se consideram salvos e creem que não precisam fazer mais nada, senão ficar esperando o dia do encontro com o Senhor Jesus. Se não estiverem em desobediência, esperam tranquilos por aquele dia final. Por outro lado, aos que entendem que, se não estiverem em total atividade, se não realizarem as suas práticas cristãs, se não se esforçarem, eles não obterão o que Deus tem prometido. Essas são 2 posições radicalmente opostas. De um lado, o cristão é passivo e Deus é ativo. Ele já fez e faz tudo, e fará tudo. Por outro lado, o cristão é ativo e tem que realizar a sua salvação, portanto Deus então é passivo, pois Ele já nos deu Jesus Cristo, o Espírito Santo, e agora o resto é conosco. Querido amigo, essas são 2 maneiras opostas, entretanto, a maneira correta de desenvolvermos a nossa salvação está claramente exposta nesses versículos. Devemos desenvolvê-la com obediência, e isso requer a nossa participação. Devemos desenvolvê-la em dependência, e isso requer a participação de Deus. Precisamos desenvolvê-la com temor e tremor, e isso requer a nossa conscientização de que estamos a caminho, temos responsabilidade, estamos diante de uma presença santa. Mas temos que desenvolvê-la também capacitados pelo Senhor, pois é Ele quem efetua em nós o quê? Confira aí nos versículos
tanto o querer como o realizar. É Ele que coloca em nós o desejo por uma vida madura, mas Ele também coloca em nós a capacitação para desenvolvermos essa vida madura. Paulo nos apresenta, então, o princípio de que Deus tem que trabalhar em nós antes de trabalhar através de nós. Veja bem, o exemplo de Moisés, nesse aspecto, é muito esclarecedor. Deus trabalhou em Moisés durante 40 anos, enquanto ele pastoreava no deserto. Deus preparou, Deus mudou o seu caráter. Aí só, depois disso, Deus usou. Deus, então, trabalhou através de Moisés, tirando o povo do Egito e, através de Moisés também, conduziu o povo durante os últimos 40 anos da vida desse servo de Deus. Na verdade, o que aprendemos aqui é que Deus está mais interessado em nós do que naquilo que nós podemos fazer. A obediência que Paulo menciona deve ser espontânea, não apenas à vista das pessoas. Temos que dar liberdade para que Ele mesmo, Deus, opere poderosamente em nós. E esse é o poder do Espírito Santo colocado à nossa disposição. Por isso mesmo temos que nos deixar encher pelo Espírito Santo. Lembre-se de Efésios 5,18, para que Ele opere em nós tanto o querer como o realizar. Deus muda a nossa vontade, fazendo-nos desejar uma vida produtiva e uma vida submissa no reino de Deus. Mas é Deus também quem nos capacita a realizá-la, a concretizá-la, pois devemos fazer tudo na força do seu poder. Por isso, então, em segundo lugar, nós somos encorajados a desenvolver a nossa santificação. Em primeiro lugar, desenvolvemos a nossa salvação e agora desenvolvemos a nossa santificação. Versículos 14, 15 e 16. Ora, em relação a esse aspecto da vida cristã, também é importante nós entendermos corretamente essa particularidade. A santificação cristã é, por um lado, o resultado da salvação que obtivemos em Cristo, mas, por outro lado, é a continuidade da salvação. Por isso é que devemos desenvolver a nossa vida sem murmurações ou contendas, conforme o versículo 14. Evódia e Síntique, duas líderes da igreja, aparentemente estavam em desarmonia por alguma questão de posição e havia murmurações e contendas já no meio da igreja, já no meio de todos os filipenses. Quando nos colocamos em primeiro lugar, quando entendemos que só nós temos capacidade de liderar, quando entendemos que temos as melhores doutrinas e as melhores posições, os melhores conceitos, nós damos oportunidade para a desunião ganhar espaço e nos roubar a alegria. A murmuração é uma maneira externa de expressarmos o nosso descontentamento com os irmãos, com os familiares, com os amigos e até com Deus, pois não aceitamos as circunstâncias que Ele nos permite passar. Não aceitamos as diferenças entre as pessoas e então murmuramos, reclamamos e verbalizamos a nossa insatisfação. É preciso entender que a base dessa prática é a contenda. É interessante. A contenda é algo que brota no interior, no coração e na mente de qualquer um de nós. É a rebelião intelectual. Quando nós questionamos as circunstâncias, nos revoltamos contra as pessoas, nos colocamos contra Deus que nos permitiu passar por essa ou por aquela pressão das pessoas. A contenda é quando nos colocamos reclamando de Deus que permitiu que essa ou aquela pessoa, esse ou aquele irmão, fizesse isso ou aquilo contra nós. No desenvolvimento da nossa santificação, mantermos a harmonia no corpo de Cristo é fundamental. Mas também somos desafiados a nos tornarmos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis e luzeiros resplandecentes em meio a uma sociedade pervertida, corrupta e mundana. Veja, são palavras do apóstolo Paulo nesses versículos. A nossa santificação tem que ser evidenciada. Temos que mostrar às pessoas, através das nossas vidas, a transformação que Cristo opera em nós. A santidade dos mosteiros não está prevista aqui. Ser santo num eterno retiro espiritual,
Não é o que o mundo precisa ver. Não é o que o mundo corrupto e pervertido precisa. Ele precisa ver luzes fortes e resplandecentes, anunciando que Jesus pode transformar as nossas vidas. As transformações que deram início à igreja dos filipenses certamente ainda estavam na mente do apóstolo Paulo. A jovem possessa por Satanás transformou-se numa moça cheia do Espírito. Uma rica comerciante como Lídia tornou-se hospedeira de muitos irmãos. E o homem rude e violento como o carcereiro tornou-se sensível a ponto de ajudar os necessitados. Essa evidência de que a boa obra que Deus começou a fazer em nós está sendo completada até o dia de Cristo Jesus. Querido amigo, é assim que você desenvolve a sua santificação? Você tem demonstrado ao mundo que há possibilidade de mudança? Agora veja que Paulo vai um pouquinho mais adiante, no versículo 16, ele afirma que a santificação será desenvolvida quando preservarmos a palavra da vida. Isso é, quando nós deixarmos a palavra de Deus habitar ricamente em nossos corações, conforme ele disse aos Colossenses em 3,16, aí sim, nós estamos preservando a palavra e essa palavra da vida. Preservar a palavra da vida, preservar a palavra da verdade, certamente tem a ver com a preservação da doutrina, tem a ver com a pureza do Evangelho. Temos que mostrar que esse é o poder do Evangelho, o poder da palavra, que pode tornar um homem sábio para a salvação, conforme ele disse a Timóteo em 2 Timóteo 3,15. Em terceiro lugar, somos encorajados então a desenvolver o nosso serviço. Paulo certamente se lembrou dos sacrifícios que eram feitos em honra aos deuses. Ele estava preso e podia pensar, refletir mais demoradamente. Certamente as suas memórias o levavam ao passado. Ele se lembrava lá de Jerusalém, lá do templo e de outros sacrifícios que ele tinha visto por todas as cidades que ele passava. Paulo tinha o dom de falar a linguagem que o povo entendia. E assim ele se valeu dessa figura dos sacrifícios para comunicar mais essa verdade. Ele fez duas afirmações. O serviço da fé dos filipenses era como um sacrifício entregue ao Senhor, em honra e gratidão por tantas bênçãos que eles estavam desfrutando. O nosso serviço e a nossa fé operosa é como um sacrifício oferecido ao Senhor em gratidão, em resposta a tudo que Ele tem feito por nós. Mas, na segunda afirmação, Paulo diz que a sua vida era como libação, uma libação oferecida sobre o sacrifício. Lembre-se de Números 15 e 10. Sobre o sacrifício dos filipenses, essa libação era parte de um cerimonial em que o sacerdote derramava um copo de vinho aromático como oferta ao Deus adorado. Paulo entendia que o seu ministério, a sua fidelidade e a sua dedicação eram parte da oferta que os filipenses ofereciam a Deus. E por estar consciente de que poderia morrer, dependendo do resultado do julgamento, eles colocavam como libação, isso é, Paulo estava disposto a derramar a sua vida como libação, como esse copo de vinho sobre o sacrifício, sobre o serviço dos filipenses. Querido amigo, Paulo estava transmitindo a seguinte ideia: a fidelidade de vocês e a lealdade cristã de vocês já são um sacrifício para Deus. E se eu tenho que enfrentar a morte por Cristo, eu o farei voluntariamente e com alegria, porque a minha vida será derramada como libação oferecida a Deus no altar em que vocês estão oferecendo o vosso sacrifício. Paulo se entregava como esse vinho derramado sobre o sacrifício, porque para ele o morrer por Cristo era um privilégio, era lucro. Por isso, em vez de murmurar e contender, ele estava alegre e se regozijava e apelava para que os filipenses e todos nós nos alegrássemos e nos regozijássemos com ele. Querido amigo, você pode se alegrar dessa maneira, conforme Paulo. Esse é o desafio para nós. Quando nos colocamos à disposição dos nossos irmãos, quando nos sacrificamos em favor do bem comum, certamente nos alegramos internamente e nós impedimos que as pessoas ou as suas pressões roubem a nossa alegria. A minha oração por você é que você seja alguém como Paulo, alguém
que consiga ver, em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, a possibilidade de servir a Deus servindo aos seus irmãos. Somente quando nós nos humilhamos, somente quando nós seguimos o exemplo de Cristo, nós podemos ter unidade, podemos providenciar um ambiente agradável e firme para as nossas comunidades. Que o Senhor lhe abençoe nesse propósito, que Ele te capacite para isso. Um grande abraço e até o próximo programa.